Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de crimes contra a fé pública. Estamos vendo a falsidade documental, vimos o crime de falsificação de documento público e agora a gente vai ver o crime de falsificação de documento particular. Praticamente igual, vocês vão ver que não tem muita diferença em relação à falsificação de documento público não. É basicamente a mesma coisa, óbvio que o que vai mudar é que agora a gente tem como objeto material um documento particular que vai ser falsificado e não mais um documento público. Dá uma olhada aí na tela para vocês verem o tipo penal, falsificação de documento particular, artigo 298. Olha só o que diz, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Olha só a pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Lá na falsificação de documento público, a pena era de 2 a 6 anos. Então a gente tem uma pena um pouquinho menor aqui na falsificação de documento particular. E um detalhe, como a pena mínima é de 1 ano, cabe aqui na falsificação de documento particular a suspensão condicional do processo. Atenção em relação a isso aí. Porque o examinador, ele sabe dessa diferençazinha e vai querer pegar exatamente nesse ponto lá na hora da prova. Olha só, vamos pegar aqui algumas coisas que tem em comum com o crime de falsificação de documento particular. O crime do 298, que a gente está vendo, também é um crime formal, também admite tentativa. Olha só, tudo igual ao que a gente viu lá na falsificação de documento público. O sujeito passivo, como vocês bem sabem, professor, mas aqui agora é documento particular, continua sendo o Estado? Sim, continua sendo o Estado primordialmente, porque atinge a fé pública e secundariamente a pessoa física ou pessoa jurídica prejudicada. Tá bom? Vamos botar aqui, ó, para ficar claro, secundariamente. Sujeito passivo imediato é o Estado. O que mais? Só pode ser praticado mediante dolo. Crime não transeunte, deixa vestígios, é a própria falsificação. Tem que ser realizado o exame de corpo de delito, exame pericial. Ação penal, botar aqui em cima, ação penal pública incondicionada. Outra coisa igual, galera, falsificação grosseira. Como vocês bem sabem, a falsificação grosseira será crime impossível. Professor, mas poderia ser estelionato? Vocês também sabem a resposta. Pode ser estelionato se a falsificação, ainda que grosseira, seja capaz de ludibriar alguém, capaz de enganar alguma pessoa. Súmula 17 também se aplica aqui súmula 17 do STJ. Se o falso for utilizado como meio do crime do estelionato, será absorvido pelo próprio crime do estelionato. Então, galera, a gente vê que é tudo muito parecido com o crime de falsificação de documento público. Quais são os dois únicos pontos que a gente tem que tomar atenção? Com a pena, que eu falei com vocês, que aqui a gente tem a pena de 1 a 5 anos e lá na falsificação de documento público era de 2 a 6 anos. E qual que é o outro detalhe? Exatamente a questão do documento particular. E sabe qual é uma questão que as bancas já fizeram em prova e que a gente tem que ficar atento? Eles dizem o seguinte: qual a diferença entre documento público e documento particular? Ou melhor, como que você vai identificar qual que será o documento particular? E sabe como é que é, pessoal? Conceito residual. Tudo aquilo que não for documento público é documento particular. Tudo aquilo que não está abarcado pelo artigo 297, falsificação de documento público, estará abarcado os documentos particulares pelo artigo 298. Então, olha só, cuidado, porque lá no artigo 297, parágrafo 2º, a gente tem algumas exceções. Lembra que a gente tem documentos equiparados a públicos? São documentos que, se você vê a olho nu, digamos assim, você vai dizer, olha, isso daqui é um documento particular. Tem lá, por exemplo, o testamento particular. São documentos que, se você analisasse friamente, seriam documentos particulares, mas a própria lei os equiparou a documentos públicos. Então, resumido, quais serão os documentos particulares? Todos aqueles documentos que não são documentos públicos e que não são equiparados a documentos públicos. Fechou? Você agora já sabe tudo o que precisa saber desse crime de falsificação de documento particular.
e vai gabaritar aí na prova, galera. Então, atenção somente nessas duas diferenças aí, não tem dificuldade, não tem mistério, é só se atentar ao que é documento público, o que é documento particular. Se for documento particular, é nesse crime aqui do artigo 298 que vai estar protegido. Lembrando que a gente está falando aqui da falsidade material. Há uma falsidade sobre as formalidades, sobre a matéria lá desse documento. A gente não está entrando ainda na falsidade intelectual ideológica que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Mas olha só, ainda sobre a falsificação de documento particular, tem um outro ponto que a gente precisa ter muita atenção e está aí na tela para vocês. Olha só, o parágrafo único, ele diz o seguinte: falsificação de cartão. Galera, isso daqui já foi cobrado em muitas provas. Para fins do disposto no caput, que é a falsificação de documento particular, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Pessoal, lembra que a gente viu lá ou aqueles documentos que são equiparados a público? Aqui a gente também tem documentos equiparados a particular, que serão considerados documentos particulares para fins de aplicação desse crime. Quais são? Cartão de crédito e cartão de débito. Ah, professor, alguém falsificou meu cartão de crédito. Legal, falsificação de documento particular. Alguém falsificou meu cartão bancário, meu cartão de débito. Falsificação de documento particular. Professor, alguém falsificou meu cartão para cometer um estelionato. Opa, aí súmula 17, a falsificação foi usada como meio para a prática do crime fim, que é estelionato. Sacou a diferença, galera? Tranquilo, isso daí mata, isso aqui é questão que você vai matar brincando na hora da prova. Muito bem, então a gente faz aqui, encerra crime de falsificação de documento particular. E agora a gente vai ver um outro crime, pode colocar aí na tela, que aí a gente entra na falsidade ideológica que eu falei com vocês. Olha só, até agora a gente viu a falsidade material. Pode vir aqui comigo. A gente viu a falsidade material, a forma dos documentos. Então você pega lá documentos públicos, tem marca d'água, tem não sei o que, um papel especial, alguém utiliza papéis falsificados para fazer aquele documento. Agora não. A gente não está mais falando da falsidade material. A gente entra aqui agora na falsidade ideológica. Professor, o que é isso, falsidade ideológica? O documento, ele é perfeito. O documento é verdadeiro. O que há de falso nesse documento são as informações que são inseridas ou que deixam de ser inseridas, que são omitidas desse documento. Por isso que se fala em falsidade ideológica, não é mais a falsidade material, é aquilo que é informado, aquilo que está contido, o conteúdo do documento é que é falso. Olha aí então, artigo 299, artigo importantíssimo, omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar. Olha só, aqui nesse mesmo tipo penal já protege o documento público e o particular. Declaração que dele devia constar ou nele inserir ou inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Professor, muita coisa aqui. Calma, galera, a gente vai ver ponto a ponto para a gente entender bem esse crime. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. Olha só, a gente tem diferentes penas se o documento for público ou privado. E reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Em ambos os casos são crimes de médio potencial ofensivo. Nos dois casos vai ser admitida a suspensão condicional do processo. Olha só, primeiro detalhe, o verbo omitir. Omitir é um verbo que traz omissão. Então a gente está aqui diante, nesse verbo especificamente, de um crime omissivo próprio. E se há um crime omissivo próprio, ele não admite tentativa. Beleza? Olha só. E qual que é essa omissão? A omissão de declarar algo que dele devia constar. Se você omite alguma situação, algum fato que deveria constar naquele documento, mas você não faz, pratica o crime de falsidade ideológica. Olha só aqui as outras maneiras. Nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim, e aí a gente tem que ter essa finalidade específica aqui, olha, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pessoal, esse crime é um crime que só pode ser praticado mediante dolo, mas é um dolo com especial fim de agir. Não adianta eu simplesmente omitir ou inserir uma declaração falsa se eu não tenho a finalidade de prejudicar um direito, de criar uma obrigação ou alterar uma verdade. Beleza? Olha só aqui, vamos voltar aqui na omissão. Imagina que você está querendo entrar num concurso público, querendo entrar lá no dia da sua posse, você tem que apresentar uma certidão de antecedentes criminais, ou seja, que você não tem nenhuma passagem policial, não tem nenhuma condenação criminal. E aí você tem que fazer uma declaração, você mesmo. Olha, não possuo antecedentes criminais. Só que você possui. Teve lá no passado uma condenação, então teve lá no passado uma passagem policial, e aí você simplesmente omite essa informação. Você nem chega a dizer que não tem, na verdade. Você simplesmente nem escreve lá naquele documento que tem alguma passagem. Você omite essa informação com o fim de obter uma vantagem. Nesse caso, de obter a vantagem de entrar nesse cargo público. Você cometeu esse crime. Beleza, galera? Olha só, quando tem aqui as situações de nele inserir ou fazer inserir, a gente tem duas formas. Deixa eu botar aqui um asterisco e aqui dois asteriscos. O primeiro asterisco, nessa maneira de inserir, a gente vai ter a falsidade ideológica direta ou imediata. E com fazer inserir vai ser a falsidade ideológica indireta ou imediata. Professor, tem alguma diferença entre os dois na pena, alguma coisa? Não. É simplesmente a diferença de você mesmo preencher algum documento com as informações falsas ou pedir que alguém o faça ou fazer com que alguém insira essas informações, beleza? Mas não tem nenhuma diferença prática em inserir ou fazer inserir. São só duas formas de se praticar esse crime. Pessoal, com relação aqui ao nome da falsidade ideológica, deixa eu só trazer para vocês outros nomes que a doutrina traz desse crime. Falso moral. Vai que isso daí está na sua prova, né não? Falso ideal e tem o falso intelectual. Todos esses nomes são sinônimos, são outras expressões que a doutrina traz para a gente da falsidade ideológica. E muito bem, pessoal, quando a gente fala aqui, olha, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tem que ser sobre um fato juridicamente relevante, tá bom? Chega alguém, você vai numa pet shop e te perguntam lá quantos gatos você tem, é um documento que você precisa dele lá para você virar um cliente VIP dessa pet shop e eles perguntam quantos gatos você tem. Você tem 2 gatos, você fala lá que tem 10 para você ser um cliente ultra mega VIP lá desse pet shop. Nossa, professor, é uma falsidade ideológica. Você inseriu uma informação falsa para criar uma vantagem, prejudicou outras pessoas, prejudicou lá o próprio pet shop porque você não tem, na verdade, tanto de gato. Calma, pessoal, vamos analisar. Isso é um fato juridicamente relevante? Você, de fato, prejudicou um direito, criou uma obrigação? Não, né, galera? Então a gente tem que tomar cuidado. Para que incida esse crime, o fato deve ser juridicamente relevante. Não é uma mentirinha que você faz num cadastro de clientes de uma loja, entendeu? Esse tipo de coisa, numa pesquisa que é feita com você. Não, tem que ser um fato juridicamente relevante e com os dolos específicos de agir que são trazidos aqui no tipo penal. Beleza? Muito bem, olha só, pode colocar aí na tela. Vamos trazer algumas características doutrinárias. Aqui embaixo, crime formal, tentativa é possível na forma do inserir ou fazer inserir. Com o verbo de omitir, aí não será possível a tentativa, como a gente já falou. Crime de ação penal pública incondicionada. Sujeito ativo. Crime comum. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. E o sujeito passivo? Mesmas coisas. A gente está aqui com crimes contra a fé pública, vai ser o Estado primordialmente e, em segundo lugar, a pessoa jurídica ou pessoa física que foi efetivamente prejudicada. Competência.
é da Justiça Estadual. Beleza? E professor, e a falsificação grosseira? É possível falar em falsificação grosseira aqui na falsidade ideológica? A gente não está mais falando de falsidade material, a gente está falando do conteúdo que é inserido no documento. É possível haver a falsificação grosseira? Sim, pessoal, mas aqui a falsificação grosseira não vai ser a falsidade material, vai ser uma informação inverídica, uma informação absurda, uma informação que é impossível de ser verdade, não condiz com a realidade. Por exemplo, vamos dizer que tem uma mulher que recebe um benefício em razão do número de filhos que ela possui. Ela vai e informa que possui 238 filhos. Pessoal, essa informação não é juridicamente verdadeira. Não tem como a gente acreditar que uma mulher tem 238 filhos legítimos. Então, quando a falsificação é grosseira no sentido de que a informação inserida ou omitida é tão absurda, é tão grosseira, aplica-se o crime impossível nessa situação também. Então, é possível a gente dizer que trata-se de um crime impossível na falsidade ideológica em razão da absurda verdade, mentira, né, que foi inserida naquele documento, naquele cadastro, naquela informação. Beleza, galera? Então, é possível sim se falar em falsidade grosseira aqui no crime de falsidade ideológica. Muito bem, vamos passar aí então a tela. Olha só o que traz pra gente o parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte. Então, se é funcionário público, 1/6 a mais aí para a pena. Se a alteração, falsificação é no assentamento de registro civil, também 1/6. O que será esse assentamento de registro civil? É quando a falsidade ideológica se dá em razão dos lá do artigo 29 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Essa Lei de Registros Públicos traz para a gente algumas situações que se referem a assentamento de registro civil. Por exemplo, nascimento, óbito, emancipações, interdições, nacionalidade, casamentos. Então, tudo isso, se a falsidade ideológica se der em relação a um dos incisos lá do artigo 29 da Lei de Registros Públicos, aí a gente vai ter essa causa de aumento de pena. Professor, eu preciso decorar todas aquelas situações que vão gerar aqui o aumento de pena? Não, pessoal, não precisa, até porque é uma lei que cai pouco em concurso público, a não ser que esteja especificamente aí descrita no nosso edital. Mas se não tiver, você só precisa saber que quando se trata de assentamento civil, a alteração ou a falsificação vai ter essa causa de aumento de pena de 1/6, beleza? Mas não precisa decorar todas as hipóteses, em que até porque são várias hipóteses que traz lá nas leis de registros públicos. Beleza, galera? Olha só, põe aí na tela. Vamos continuar aqui. Olha só, o que não configura o crime de falsidade ideológica. Alegações de fatos inverídicos em petições de processos judiciais ou administrativos e a declaração falsa de atestado de pobreza a fim de obter os benefícios da justiça gratuita. Por quê que não configura o crime de falsidade ideológica? Porque declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. Haverá falsidade ideológica quando você faz uma declaração que não será contestada por outra pessoa. Uma declaração que é presumidamente verdadeira. Ela goza de uma presunção absoluta de veracidade. Ninguém vai ficar verificando se aquela declaração que você fez é falsa ou não. Nesses casos em que a sua declaração goza dessa presunção absoluta, nesse caso incidirá a falsidade ideológica. Mas se é uma declaração que vai ser contestada, naturalmente será contestada, como petições judiciais, alegações jurídicas ou a própria questão do benefício judiciário pela gratuidade, isso aí não constitui documentos para fins penais, beleza? Olha só aqui esse outro julgado. Somente se configura o crime de falsidade ideológica se a declaração prestada não estiver sujeita à confirmação pela parte interessada, gozando, portanto, de presunção absoluta de veracidade. Se goza de presunção absoluta de veracidade, não será documentos para fim de crime de falsidade ideológica. Beleza, galera? Dá uma olhada aí, pode continuar aí na tela. Não configura o crime de falsidade ideológica. O que mais?
Quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade adesiva, é por este absorvido. Súmula 17 do STJ, essa súmula aí que vocês já estão absolutamente craques, já conhecem e decoraram já aí para a prova de vocês. Olha só, papel assinado em branco. Pode vir aqui comigo para eu falar com vocês aqui sobre o papel assinado em branco. A gente tem dois tipos de papéis em branco. A gente tem o papel em branco total, aquele que simplesmente uma pessoa pega o papel em branco, assina lá embaixo, entrega para alguém de confiança, um advogado, um amigo, qualquer pessoa, e fala, olha, depois você preenche aí tudo, minha assinatura já está embaixo. Mas não tem nada, aquela folha em branco. Essa é a folha em branco total. Tem a folha em branco parcial, que muitos de vocês já viram, são aqueles contratos que a gente faz, muitos contratos de adesão, em que você assina lá embaixo e tem alguns espaços, algumas lacunas em branco para serem preenchidas. Geralmente é você mesmo que preenche, mas vamos supor que você entregue para outra pessoa preencher, tá bom? Esse é o papel em branco parcial. E aí você entrega para outra pessoa preencher esse papel, essa folha em branco total, essa folha em branco parcial. E o que acontece? Essa pessoa da sua confiança, que tem a posse legítima daquela folha em branco, o que ela faz? Ela preenche, insere declarações distintas daquela que você queria, daquelas que você supôs que seriam anotadas. Pessoal, qual crime é praticado? Olha só aí no quadro, por favor. Folha total ou parcialmente em branco. Chega às mãos do agente de forma legítima, ou seja, uma pessoa que você entregou essa folha em branco, uma pessoa que você confiava. Olha só, o agente que chegou aqui de forma legítima para ele, ao inserir ou fazer inserir declaração diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, comete o crime de falsidade ideológica. Beleza, professor, isso aí é exatamente o crime que a gente está vendo, não tem nenhum mistério nisso daí. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Que essas declarações diversas da que deveriam ser escritas têm que ter a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tem que ter essa finalidade específica. Esse sujeito, então, que você tanto confiou, que você entregou a folha em branco e fez essa maldade com você, responde pelo artigo 299, falsidade ideológica. Mas agora, vamos por uma outra situação. Essa folha em branco, esse papel em branco, né, seja parcial ou total, chegou nas mãos do agente de maneira ilegítima. Não é uma pessoa da sua confiança, não é uma pessoa que você entregou. É simplesmente uma pessoa que conseguiu obter aquela folha em branco. Vamos supor, alguém que furtou um contrato que resta ser preenchido, mas que já foi assinado. Vamos supor que você entregou para o seu advogado, ele leva lá para o escritório dele e o estagiário, sempre o estagiário, né? O estagiário pega aquela folha e insere dados falsos que não condizem com a realidade para criar uma obrigação, claro, com dolo, galera. A gente está sempre falando aqui do dolo, não é algo que as pessoas fazem sem querer ou por culpa, não, porque aí esse crime não prevê a modalidade culposa, a gente está falando somente na modalidade dolosa. Mas então o estagiário faz isso, ou a pessoa que furtou um papel faz isso, e aí, qual crime essas pessoas cometem? Veja bem, elas não receberam o papel, a folha em branco, de maneira legítima, mas sim de forma por meio de um crime, por meio de uma subtração, por meio de um acesso, uma facilidade que eles tinham, mas eles não tinham legitimidade para preencher as lacunas. Olha só qual o crime que eles praticam. Então, olha aqui na tela. Folha total parcialmente em branco chega às mãos do agente de forma ilegítima, seja por meio de crime, foi a situação que eu falei, que alguém que furta nessa folha, ou porque ele não tinha poderes para preencher as lacunas em branco. Tá aí o nosso querido estagiário. Olha só qual é a situação. O agente, ao inserir ou fazer inserir declaração diversa da que deveria ser escrita, comete o crime de falsificação documental. Por quê, pessoal? Porque na falsidade ideológica, quem preenche, quem insere, faz inserir ou omite a informação tem que ser uma pessoa que esteja fazendo aquilo de maneira legítima. Se lá na origem a pessoa recebeu de maneira ilegítima, chegou às mãos dela essa folha de maneira ilegítima, haverá uma falsidade documental, uma falsidade material. Artigo 297 se for um documento público, 298 se for particular.
E olha aqui a outra situaçãozinha. Folha total parcialmente em branco chega às mãos do agente de forma legítima, mas a procuração ou autorização para que ele preenchesse expirou ou foi revogada. Nesse caso aqui, aquele advogado que está com raiva do cliente, né? Recebeu com uma procuração para que ele preenchesse, sei lá, uma petição, algum processo, alguma coisa, alguma folha, algum cadastro, um contrato, que seja. Recebeu essa folha em branco assinada por você. Só que depois você destituiu ele como seu advogado. Você não quer mais que ele seja seu advogado e tirou os poderes, a procuração que você tinha feito em favor dele. Pois bem, essa pessoa, esse advogado, né, ou seja lá quem for, não precisa ser um advogado, né, pode ser qualquer pessoa que tenha aí essa procuração. Sem essa procuração, ela não tem mais a legitimidade para fazer o preenchimento dessa folha em branco. Se ela o faz, qual é o crime? Tá aí para vocês, galera. É a mesma situação do anterior. Artigo 297, se o documento for público, ou artigo 298, se particular. Então, é só lembrar da regrinha bem simples. Se por acaso o agente tem legitimidade para fazer o preenchimento, legal, mas ele acaba inserindo ou omitindo alguma informação relevante, juridicamente relevante, criando uma obrigação, causando um prejuízo, ele responde pela falsidade ideológica. Se por acaso não tiver legitimidade para receber, para preencher esse papel, tá aqui para vocês, artigo 297 e artigo 298 do Código Penal. Beleza, pessoal? Muito bem. E aí, por fim, eu deixei para vocês algumas espécies de falsidade ideológica. Veja bem, a falsidade ideológica, conforme previsto aqui no artigo 299 do Código Penal, existe outros crimes previstos no Código Penal e em outras leis que se adequariam perfeitamente ao artigo 299. Entretanto, elas trazem situações mais específicas. Então, em que pese a conduta da falsidade ideológica caber em outras situações, como há um crime mais específico, não vai se aplicar o artigo 299 do Código Penal, mas sim crimes específicos em cada uma dessas leis ou em cada uma dessas situações. Tá aí para vocês, então, o quadro que diz o seguinte: declaração de nascimento inexistente. Alguém declara um nascimento que não houve. Artigo 241 do Código Penal. Vai responder lá por esse crime de registro de nascimento inexistente. Parto alheio como próprio, também chamado de adoção à brasileira. Quando alguém fala que teve um filho, mas na verdade aquele parto foi de outra mãe. Crime de parto suposto, artigo 242 do Código Penal. Falsidade ideológica com fins eleitorais, vai responder lá pelo artigo 350 da Lei 4767. Com fins de suprimir ou reduzir tributo, crime tributário, artigo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 8.137 de 90. E durante o processo de falência ou recuperação judicial, com a finalidade de prejudicar credores, artigo 170 da Lei 11.101. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui falsidade ideológica. Vamos tomar uma água aí e logo mais a gente está de volta na continuidade dos crimes contra a fé pública na falsidade documental. Até mais!